Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 132. E aqui vai ser um podcast muito especial, porque aqui do meu lado está o grande Gibson. Aê. Como sempre, Como na verdade. sempre, né? Que coisa rara eu estar aqui, né? Quer dizer que quando você está ao meu lado é sempre muito especial. Aê, ui. Mas chega de falar da gente, nossa relação aqui. Vamos falar do Coringão, que jogou essa semana o clássico contra o São Paulo no sábado. E a gente foi roubado, na cara dura, não foi isso, Gibson? Cara, eu não diria roubado, porque roubado conota a intenção de prejudicar o Corinthians. Acho que o juiz, todo mundo é ruim, né? Prejudica sempre o time que ataca mais e que cria mais oportunidades, que no caso foi o Corinthians. O Corinthians, obviamente, merecia ter ganho o jogo, por tudo que fez no jogo. Inacreditavelmente, eu devo dizer, porque acho que ninguém tava esperando isso. O jogo foi surpreendente não, por isso. Começou o jogo, eu falei, peraí. É o mesmo time que tava jogando semana passada? Agora, eu acho que eu só não vou falar que é roubo porque denotaria uma intenção. Acho que não teve a intenção, mas o juiz é ruim pra caramba. O juiz, aquele juiz de linha ali, ele sabe que é inútil. Bandeirinha também. Ele tá ali pra ganhar um trocado, um cachê, porque o cara não faz a menor diferença na arbitragem. E, cara, e vivemos nessa lama, né? A gente colocou o título juiz, mas engloba todo Sim. grupo de arbitragem, né? Sem Porque não dúvida. foi um juiz só que errou. O Bandeirinha errou, o cara ali atrás que não serve pra nada, normalmente não serve pra nada mesmo, não, continuou mostrando que não serve pra nada. Foi um erro geral ali nesse gol. Eu achei engraçado que teve uma declaração do tal do Coronel Marinho, que é o chefe da arbitragem aqui no Brasil, né? Ele falando, não, eu entendo as críticas do Corinthians, mas naquele lance especificamente, o juiz de linha estava mal posicionado. Velho, ele tem que ficar na linha. Como assim tá mal posicionado, cara? Você tá bêbado, velho? Não dá. E, na verdade, tem uma foto também rolando na internet, que eu até compartilhei no nosso grupo, que mostra, quer dizer, eles não estavam mal posicionados. Claro que não. Não estavam mal Só posicionados. faltou culhão pra dizer entrou. Exatamente. Faltou ali uma vontade de dar o gol. Eles ficam olhando. A impressão que eu tenho é que o Bandeirinha e o assistente, né, agora, e o outro assistente fica atrás da linha do gol, atrás do gol ali, eles ficam esperando o juiz apitar. O que o juiz apita, eles vão atrás. Eles não estão lá para mais um olhar a respeito do lance. Eles repetem o que o juiz faz. Como o juiz estava... Ele sim, não poderia dar o gol, porque ele estava mais distante. Com um ângulo ruim, né? Com um ângulo ruim. Ele não validou o gol, e o Bandeirinha, que estava numa posição boa e que poderia validar o gol, não deu. E o juiz atrás do gol, que também estava numa posição privilegiada ali, mas parece que ele só tem a posição privilegiada para assistir a partida, né? Ele não tem autoridade ali para falar. Eu quero assistir a partida ali. Então, você devia se candidatar a ser árbitro atrás do gol. Só pra ficar ali assim, só pra ficar xingando o cara ali lá no final você pede autógrafo pro Cássio. Perdeu. Serve pra isso, porque pra marcar gols, pra marcar coisas importantes na partida, eles não servem pra nada. Com certeza. Não, mas o que eu acho mais absurdo ainda, eu não vou nem entrar ainda, depois eu vou falar dos outros lances da partida, enfim, que esse lance foi tão chamativo, mas tem outros ainda, né, que a gente pode falar ainda, que prejudicaram o Corinthians. Eu não vou nem falar de VAR. Porque VAR a gente não tem ainda no brasileiro. Não dá. Agora, o que eu acho um absurdo não ter, cara, é aquela tecnologia de linha de gol da bola passar. Que já podia ter faz um tempo. Não, inclusive já teve no próprio Itaquerão na Copa do Mundo. A Copa do Mundo tinha isso lá, né? Ou seja, a tecnologia já foi instalada uma vez lá e foi desinstalada. Sim. Né? E isso é ridículo, cara, não ter, cara, porque, tudo bem, o VAR é uma coisa mais recente, agora teve a Copa esse ano, vai começar a aparecer. Mesmo com o VAR, a gente já viu que tem muita presepada com o VAR, porque os árbitros são ruins. Sim. Mas essa tecnologia de linha de linha do gol ali, cara, ela é infalível. A bola passou, ela pita, acabou, velho, é gol. Aí não depende do bandeirinha, não depende do juiz, não depende de ninguém chamar ele de interpretar, não, acabou, passou, é gol. É um absurdo isso não existir até hoje no campeonato, né, cara? É muito ridículo, né? E aí depois tiveram outros lances, né? Quer dizer, esse lance foi um erro bastante geral, generalizado da arbitragem, mas depois teve pelo menos outros dois lances de pênalti a favor do Corinthians, que também a arbitragem não deu, né? Um claríssimo ali com o Romero e o zagueiro do São Paulo, que ele atropelou o Romero. Sim. Claramente, pênalti, não tem o que discutir. O Romero que caminhava para receber um lançamento que vinha da lateral. E depois um lance mais confuso, esse sim mais confuso, e que aí tem um pouco mais de interpretação ali e tal. A mão do zagueiro, num lance mais dividido ali. Mas que para mim foi... Normalmente eles têm marcado pênalti nesses lances. De lance, sim, claro. Né?
Porque ele não tava com a mão próxima ao corpo, ele tava com o braço aberto, até que a bola mudou de direção, ela voltou pra trás. Exatamente. Ou seja, influiu muito, não foi que ela resvalou. Todo mundo sabe, que assiste o nosso podcast sabe que eu sou crítico dessas coisas. Eu falo, tipo, não é porque esbarrou na mão do cara, é pênalti, cara. O cara tá com o braço aqui, o cara tá no movimento, cara, isso não é pênalti. Agora o cara com o braço aberto e a bola mudou até de direção, pô, aí não tem o que falar, aliás, pra quem costuma acompanhar o nosso podcast, sabe que a gente não costuma ficar discutindo aqui erros de arbitragem nem contra nem a favor. A gente acha que o erro da arbitragem acaba fazendo parte do espetáculo, do jogo, enfim, tem que se minimizar, tem que se trabalhar para ser o menor número de erros possíveis. Mas a gente não fica aqui discutindo muito, às vezes quando a gente perde também com erro, a gente não fica lamentando demais, mas nesse caso, quer dizer, foram erros muito grandes e o Corinthians foi bastante prejudicado nesses lances. Sem dúvida. A gente tem que esperar que o Desmanches, né, o Andrés Desmanches, ele tem que entrar com protocolar uma reclamação ali oficial contra esse trio de arbitragem. Cara, não foi um erro, né? A gente sabe que não vai acontecer muita coisa, que talvez eles apitem um jogo da Série B, talvez eles fiquem na geladeira um tempo, vai passar uns meses sem apitar o jogo do Corinthians, mas eu acho que é interessante fazer isso. Quer dizer, o Corinthians ultimamente não tem feito essas atitudes, mas eu acho que nesse caso era interessante fazer. Não, e eu vi uma própria entrevista do Andrés comentando, falando que no Brasil é difícil se profissionalizar a arbitragem por causa dos custos das leis trabalhistas. Cara, se o futebol é profissional, velho, tem que ter arbitragem. É ridículo não ter arbitragem profissional. Esse também era um ponto que eu queria chegar, porque a gente discute muito a arbitragem e não chega nisso, né? Todo mundo é profissional no futebol. O árbitro, na verdade, ele acaba sendo um profissional. Ele é obrigado a ter uma profissão, mas muitos têm uma profissão que é realmente só pra constar ali, só pra inglês ver, né? E eles acabam se sustentando muito pelos jogos, cada jogo que ele apita. Sim, sim. Então acho que era necessário a gente falar de uma profissionalização da arbitragem, né? Até para essa discussão e a lei, a gente não pode ficar discutindo só os erros, mas eles têm que cumprir horário na federação, assistir os jogos do amiguinho, né? Claro. Você podia ter vida diferente aqui, né? Ouvir companheiros, ouvir superiores, ter reuniões, sem dúvida. Mesmo porque para dar uma uniformizada na arbitragem, porque não pode cada árbitro também interpretar jogar de um jeito diferente, né? Você tem que criar um patamar ali de arbitragem. Claro. E porque isso acaba eliminando, não diria, mas acaba diminuindo, enfim, né? Esses absurdos que acontecem no campeonato, né? E óbvio que mesmo que o árbitro errou contra a gente ontem, ele já errou a favor outras vezes também. A gente tá reclamando que a arbitragem é ruim, né? Ontem, tudo bem, a gente ficou entalado porque foi a primeira vez que o Corinthians jogou bem. Nós falamos, pô, a gente vai ganhar um jogo, né? Não, pelo desempenho, quer dizer, se você ver, o Corinthians marcou um golaço do Ralf, aliás, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Mas teve um gol que não foi validado, teve outros 2 pênaltis, quer dizer, a produção ofensiva do Corinthians foi espetacular em comparação ao que a gente vinha assistindo, né? Foi surpreendente dessa maneira. Né? Até o Roger não ancorou, ele não fez nada, mas ele não ancorou dessa vez, né? Realmente ele ancora, né? E bom, Gibson, vamos dar voz para os nossos ouvintes e espectadores, o que eles estão dizendo aqui dessa partida. Juliano Chester, Fernando joga muito, tem visão de jogo. Será que ele não vai ter mais chance no Timão por causa dessa expulsão? Torço muito para ele dar certo no Timão. Mas vamos falar do Arauz, esse garoto chileno que chegou há pouco tempo no Corinthians, né? Chegou nessa mudança, ele chegou num momento ruim, na verdade, da equipe. Bem ruim. Se ele chegasse o ano passado, se chegasse no começo desse ano, ele provavelmente estaria bem mais evoluído e teria podido ajudar até a gente no Campeonato Paulista, enfim. Poderia ajudar. É um garoto que mostra algum talento, mas tem se mostrado muito afoito, né? Nessa partida eu acho que ele começou errando bastante, fazendo faltas desnecessárias, faltas bestas, faltas bobas, acabou levando um amarelo. E aí no final do primeiro tempo, um lance idiota dele, um lance de junior, né, praticamente. Exatamente. Ele estava fora do jogo, porque ele tinha sentido uma contusão, voltou. Tinha tomado uma entrada, sentiu, saiu. E o juiz, para acabar o primeiro tempo, ele vai lá e faz uma falta e dá um tapão na cara do... Foi expulso ali justamente. Acho que o Corinthians precisa tratar ele com mais carinho, né? Precisa entender que ele vai demorar um pouco mais para se adaptar, como o Romero também se adaptou, o próprio Balbuena também se adaptou, demorou para se adaptar ao Corinthians, ao futebol brasileiro. Então esse menino também vai demorar. Eu vejo muita fofoca dizendo que ele pode voltar para o Chile emprestado já no ano que vem. Eu acho que é um erro. O Corinthians contratou um jogador que dizem que é muito bom, que era uma promessa chilena, e tem que cuidar, né? Tem que dar uma chance de verdade. Deixa ele começar o ano, treinar com o time,
passar um ano inteiro jogando com o time, dá essa chance dele se adaptar ao Corinthians. Porque imagino que esse garoto tenha sonho de jogar na Europa. Sim, né? Sem dúvida. E se ele não conseguir se adaptar nem ao futebol brasileiro, os sonhos europeus dele vão ficar mais distantes. Então, para ele é muito importante conseguir essa adaptação ao futebol brasileiro, e ele sabe disso. Então, eu acho que o Corinthians precisa dar mais carinho pro Arauz nesse sentido, e acho que preservar. Acho que nesse momento, talvez, dar chance para outros jogadores e tal, até o fim do ano. O ano tá acabando, e no começo do ano ele tem um recomeço aí. Ele volta pro fim de ano, passa lá com as férias com a família e tal, e volta renovado para fazer um ano inteiro com a gente, que eu acho que esse garoto já mostrou algum talento, e numa equipe desencontrada que nem tá o Corinthians, é difícil a gente ver esse talento aparecer, florescer, digamos assim, né? Mas eu acho que ele merece um pouco mais de carinho aí do Corinthians. O Walter José de Mello tá sempre com a gente aí, salve Walter, valeu pela presença aí, cara. Falando que a gente tem que parar, puxando a nossa orelha aqui. A gente tem que parar de ajudar o Cleison nas notas, porque não condiz com o futebol que ele vem jogando. O cara não joga nada, ele falou que ele entrou ontem e não entrou, tava pior que o Roger em campo. Eu não iria tão longe assim, cara, pior que o Roger, mas concordo que, tipo... É difícil. Mas eu achei que ontem ele entrou melhor que os jogos que ele tava jogando, cara. Então, ele participou mais. Ele pode não ter sido perigoso contra o adversário, mas acho que ele tava pelo menos com mais ímpeto do que ele vinha mostrando antes. Aliás, o time inteiro, né? O que é surreal. Porque a gente precisa jogar um clássico pra resolver. Tipo, vamos correr. Vamos ter vontade de jogar bola. Aí, quero ver agora essa semana, quarta-feira. Então, eu acho que louquinho pra ver esse jogo. Esse é o desafio que se põe pro Ventura. Exatamente. Na quarta-feira, conseguir fazer o time produzir o mesmo que produziu nesse sábado. Exatamente. Né? Esse é o grande desafio. Mas aí, cara, vira um negócio que é motivacional, porque não é técnica, não é esquema tático. Sim. É chegar e falar, galera, ô, seus desgraçados, corre aí, mano. Sim. O time continuou jogando mal, como vinha jogando, mas jogou mal com vontade. Com vontade. E aí, como o São Paulo não tá grande coisa, encurralou, né? Dá pra fazer isso com os outros times também, cara. É só ter vontade de jogar. Não, e o jogo foi impressionante nesse sentido, quer dizer, o Corinthians dominou a partida inteira. A partida inteira. O começo ali foi mais pau a pau, sei lá, mais igual, 20 minutos. Mas também não dá pra falar que foi um domínio deles. Não foi. E nem quando eles marcaram o gol, eles estavam dominando, muito pelo contrário. O Corinthians tinha acabado de perder uma chance ali na cara do gol e sofreu o gol, mas no momento de domínio do Corinthians. E posteriormente a isso também, as maiores chances depois foram do Corinthians. O Corinthians jogando com um a menos o tempo inteiro, o segundo tempo inteiro. Então isso impressionou que a vontade, a raça, às vezes supera essa falta de técnica. E no final do jogo ali, o Corinthians com o Palmeiras pressionando pra ganhar o jogo. Sim. E quase saiu, quase que o Henrique... Quase saiu. Botou ali no cantinho. Quase saiu. No gol, cara, eu achei que os caras deram uma sorte absurda, porque foi um chute de fora da área, da mesma maneira que foi o chute do Ralf, só que o chute do Ralf foi um chute certeiro no cantinho. O chute do cara saiu e tinha um cara ali na linha, bem passo pra frente, ele tava impedido, que ele desviou a bola e aí matou o Cassel. Acho que o Cassel não teve culpa nenhuma no lance, ele tava indo pra bola, só que aí tirou do lance. Eu acho que os maiores erros foram primeiro na lateral, que deixou o cruzamento aparecer, e aí apareceu o jogador deles livre ali pra dar esse chute. Sim. Que também eu acho que foi um erro. Um erro menor, o do Carlos Augusto, que acabou... O jogador estava atrás dele, mas ele também foi pego de surpresa pelo chute meio torto do atacante São Paulino. Mas o Carlos Augusto foi muito bem, e a gente precisa falar disso. Eu acho que o Corinthians apostou muito no Avelar. Eu ia falar dele agora. De fora, mas o Carlos Augusto se mostrou muito mais maduro do que um jogador mais antigo, que já passou pela Europa, quer dizer... E já tinha dado essa impressão naquela vez que ele entrou, né, pra jogar, a gente já tinha ficado tipo, eu quero ver mais esse cara jogar. A bola não queimava no pé dele, como parece que queima no pé do Avelar, né? Exatamente. Ele que não chegou muito no ataque, eu acho que mais algumas partidas, talvez ele se solte mais e chegue ao ataque, mas defensivamente muito bem, e não errando passes, enfim, foi um jogador seguro, parecia que já jogava no time ali há algum tempo titular. É uma pena que o Carlos Augusto vai servir a seleção sub-20 nessa próxima semana. Então, as próximas 2 ou 3 partidas, o Corinthians não vai ter ele. Como já aconteceu anteriormente, logo depois da Copa, também aconteceu isso, né? A gente até brincou, o Avelar não tem nem reserva, então é ele que tá indo porque o garoto tá na seleção sub-20. E vai acontecer de novo, a gente vai ter que aguentar o Avelar aí mais umas 3 partidas. Que dureza. Agora, aqui o Carlos Augusto tá deixando ali uma bela impressão. E ele tem tudo pra começar o ano que vem como titular da equipe, e isso não me deixa dúvidas, né? O Avelar não tá deixando nenhuma saudade, cara, essa é a verdade. Não. Tipo, a gente vê o cara jogar e fala, não, pelo amor de Deus. No comecinho, quando ele chegou ali, ele até fez um jogo ou 2 legais, depois descambou.
E esse moleque, ele vai tomar posição rapidinho, cara. Né? O Carlos Augusto vai tomar rapidinho essa lateral esquerda, cara. Eu não consigo mais ver o Avelar ali naquele lado, cara. Não. Acho que o moleque já... Tu vai só esperar voltar desses jogos e já vai... Pô, é meu. E como eles têm... O Avelar tá emprestado até o meio do ano, assim como o Jonatas, né? O banho do ano que vem. E já estão falando que o Jonatas pode ter o seu contrato encurtado. Eu acho que o Avelar tá meio que nessa também. Se quando eles fizer uma contratação, mesmo que seja uma arriscada para a posição, eu acho que vale muito mais a pena fazer uma nova aposta e manter o Carlos Augusto e dispensar o Avelar, do que manter o Avelar aí mais 6 meses. E a gente pode falar também do Thiaguinho, né? Que entrou bem no jogo, fez um bom segundo tempo. Acho que o único lance, aliás, o primeiro lance dele do jogo, que foi ruim, que ele quase quebrou a perna do jogador ali. E que se o juiz não tivesse meio refém do erro do gol, porque já tinha acabado de voltar do intervalo, e já tinha expulsado um jogador do Corinthians, talvez até tivesse expulsado de novo, outro jogador. Então... E não pode entrar no jogo com essa pilha toda, né? Depois ele foi bem. Ele foi muito bem. Aliás, até participou da jogada que rendeu ali o gol pro Ralf, né? Ele que passou ali, enfim, passou a bola por ele na jogada do gol, mas ele... Depois do primeiro lance nervoso, acho que foi bem. O Adonel Rodrigues falando que com esse Corinthians de ontem dá pra ganhar do Cruzeiro lá em Minas. Se jogar desse jeito... Eu também acho. Aí a questão é essa. Tem que jogar bem, tem que jogar com vontade. Exatamente. Porque o Cruzeiro também, a gente pode falar, o Cruzeiro é a próxima partida do Corinthians, na quarta-feira, no Mineirão, 9h45 da noite. O Cruzeiro já tá classificado para Libertadores, enfim, é o campeão da Copa do Brasil. Já não disputa mais nada ali no campeonato e os jogadores estão esperando as férias chegar. E eu acho que o Corinthians pode se aproveitar disso desde que joga com vontade, né? Desde que joga com vontade. O Mineirão é um campo grande, é um estádio que dá liberdade para os jogadores, enfim, uma jogada mais rápida. Então o Corinthians tem que aproveitar um pouco isso também nessa partida de quarta-feira, não é isso, Gibson? Sem dúvida. Então o pessoal comentando aqui, já vi uns 2, 3 comentários falando disso aqui. Falando que eles correm muito risco de cair, chega de brincar, passou da hora de ganhar um jogo pra... Cara, eu acho que tá bem longe de risco de cair, cara, né? Tem muito time na lama lá atrás, né? Eu acho que a questão pra gente não... É que os times que estão ficando atrás do Corinthians estão diminuindo, né? E o Corinthians tá meio estacionado e já tem alguns passando na pontuação, assim, já tem uns passando. Digo, mas tem 8 times brigando ali atrás pro rebaixamento antes de chegar no Corinthians, sabe? Então, vai ser difícil, cara, todo mundo passar ali. Eu acho muito difícil. Acho que não tem questão pra desespero agora. O que eu acho é que, pra variar, o último jogo lá vai ser um jogo mais encardido, que é o jogo contra o Grêmio. O ideal é já chegar ali... Chegar lá relax já, Exatamente. Chegar numa boa. Mas tem que 5 rodadas pro final do campeonato, né? O pessoal que geralmente brinca não, mas falam que 45 é o número de pontos pra você não cair. Esse ano aqui já refizeram essas contas, estão falando em 42, 43. O Corinthians estaria com 40, cara. Tipo, pô, pegar 2, 3 pontinhos ali até lá... a gente tem mais 5 partidas naquele cálculo anterior, fazer um ponto por partida, que é mais ou menos o que o Corinthians tem feito nesse turno. Exatamente, é a campanha do turno. A campanha do turno do Corinthians é essa. Então, se continuar um futebol ruim do Corinthians ultimamente, ele escapa. E se começar a jogar que nem jogou, né, no sábado, escapa muito mais facilmente, é o que a gente espera desse Corinthians, né? O Walter José de Mello falou que ontem foi a melhor partida do Corinthians no ano, mereceu aplausos, pois foi pra cima, merecia vencer, o que não aconteceu devido à arbitragem, sem dúvida. Eu não diria a melhor partida do ano, hein? O Corinthians fez grandes partidas no meu primeiro semestre. Isso é verdade, Aliás, algumas delas que nos levaram à conquista do título paulista. Sem dúvida. A gente tá esquecendo que no primeiro semestre. O primeiro semestre do Corinthians foi completamente diferente do segundo semestre. Sem dúvida. Né? Mas pelo menos, vamos dizer assim, de maio pra cá, junho pra cá, foi a melhor partida, vai. De junho, talvez. Né? De junho, de junho pra cá. Mas não é do ano, isso que eu tô falando. O Corinthians fez a parte final do Campeonato Paulista ali, jogou muito bem. E a gente pode falar um pouco desse problema que teve ali com a penhora da taça, né, do Mundial aí essa semana que aconteceu com o Corinthians. Novamente o Corinthians sendo vítima da má administração dos seus presidentes, uma dívida antiga, né? Uma dívida de 2006, 2005. Não, e o pior é que é uma dívida besta, porque o Corinthians deve um dinheiro pra essa universidade. E eles também têm uma grana pra pagar pro Corinthians, o que é mais insano. Tipo, seria, é só uma briga de birrinha. De vizinho, parece. Aquela briga. Você fala mal do meu filho, você também fala mal do meu filho. Para, bicho. Né? Vamos sentar e conversar. É uma bobagem, direito, né? Enfim, mas já tem mais de 10 anos essa história e não se resolveu. E aí, num lance ali midiático, eu acho,
o advogado deles, né, da universidade, Sim, resolveu sim. fazer essa brincadeira, digamos assim, né, essa coisa, vamos penhorar a taça. Por acaso ele é palmeirense e não tem nenhuma taça lá no time dele, então ele tá penhorando a nossa. Mas isso é mais midiático do que pra valer, porque na verdade a taça ela tem um valor muito maior. É um valor que a gente dá pra ela, né? É claro. Se a gente for pegar, é só um pedaço de metal ali, retorcido claro. e tal. Não é o valor de 2 milhões, sei lá o quanto que eles estão pedindo. Sem enfim. dúvida, nem perto disso. Né? Ela tem um valor muito mais, enfim, significativo pra torcida do que o valor em si mesmo. Então, e até por isso o juiz já falou que isso não vai acontecer. Enfim, essa história da penhora já acabou. Mas foi um lance muito mais pra chamar o jornalista a ter o que escrever do que pra valer haver uma negociação ali ou não. Enfim, mas é uma pena que o Corinthians acaba se expondo a essas coisas ao não saber negociar essas dívidas, né? Sem dúvida. Ao ser mal administrado nesse sentido, o Corinthians acaba sendo prejudicado ali, a sua imagem arranhada, e aí fica até difícil a gente falar em patrocínio master, por exemplo, porque acaba envolvendo tantas outras coisas, tantos outros escândalos, claro. que fica complicado uma empresa querer colocar um nome na camisa do Corinthians e acabar se envolvendo aí, Sem dúvida. sem querer, numa história dessas, né? Lucimar Fernandes, você mandou uma muito boa aqui. Por que não empenhar o Avelário e o Rocha e o Henrique? Seria muito melhor mesmo. Nossa, podia empenhar o Roger mesmo, né, bicho? Enfim. Penhorar o Roger, né, bicho? Puta que pariu. Mas aí ninguém quer. Exato, tem Aí essa, né? ninguém Tem quer. essa. Olha lá, e o Adonel Rodrigues falando elogio pra gente, falando, pô, velho, esse programa de vocês tá muito bacana, não sei o quê, a gente fica sabendo de tudo que tá acontecendo dentro do timão, tá representando a família corintiana, é isso aí. Aí, bicho, obrigado, valeu. obrigado. A gente fica orgulhoso enfim, com esses elogios aí. Nós nós é tudo amador, mas nós se diverte, nós só, né? A gente aqui ninguém é profissional aqui, é tudo Exatamente. amador. Depois de jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira, a gente tem o Vasco, em sábado em Itaquera, às 7 da noite. Embalos de sábado à noite, novamente, o Corinthians aí jogando. Exatamente. São 2 jogos pedreiras ali pro time, pro Ventura. Eu acho que elas são menos pedreiras se o Corinthians jogar com disposição, com vontade, que ele jogou nesse sábado. Eu acho que são 2 jogos ganháveis, né? Eu acho que não é difícil o Corinthians ir no Mineirão e ganhar do Cruzeiro, e menos difícil ainda é o Corinthians ganhar do Vasco em casa. do Vasco em exatamente. casa. O Vasco que tá um time desmontado, enfim, sofrendo. Tem time que tá com crises piores do que a do Corinthians, e o Vasco é um deles. Então eu acho que se o Corinthians jogar com vontade, com o empenho que teve nesse sábado, essas 2 partidas se tornam mais Sem fáceis. dúvida. E aí eu acredito em 2 vitórias pro Corinthians nessa semana. É uma Vamos guardar. semaninha que eu gostaria de pensar em pelo menos 4 pontos. Eu gostaria de pelo menos 4. Pelo menos 4. Mas dá pra pensar em 6, concordo contigo. Eu acho que o Corinthians tem que ir com esse pensamento, Exatamente. em 6 pontos. E pra cima Qualquer coisa do menos Cruzeiro. que 4 eu já vou chegar cabreira aqui. Acho que o desafio agora é fazer esse time jogar empenhado, que nem jogou sábado. Ah, sim. Né? Organizado taticamente, que é o básico, e empenhado. A gente sabe que na técnica às vezes vai faltar um pouco, né? Até porque muitos jogadores terminaram essa partida cansados. Um deles é o Jadson. A gente não sabe se ele vai conseguir disputar 2 partidas nesse mesmo nível. E ele é um jogador importantíssimo. Por outro lado, o Danilo jogou só meio tempo, então ele vai estar com mais gás aí e mais vontade. Então, mas eu espero com o Corinthians ligado e com vontade. Aí se jogar com vontade, a vitória fica muito mais fácil contra 2 times que enfim, o Cruzeiro... Um já não tem mais o que jogar e o outro tá mal das pernas. Tem crises piores do que a nossa ali. E vão jogar com eles em casa, né? Vão jogar em casa, em exatamente. Itaquera. Então acho que o Corinthians tem que ir atrás de 6 pontos nessas 2 partidas. E, cara, o negócio que eu comentei aquela rapidinho, mas eu queria comentar de novo, cara, bicho, foi muito impressionante a torcida do Corinthians ontem no estádio, cara. Pode cantar o tempo inteiro, cara. Foi um negócio muito foda. É verdade. Muito legal. É verdade. A torcida tem dado muitos shows, né? Mais um deles. Mesmo quando saiu o empate, né? Cara, cantaram como se tivesse ganho 5-0. Impressionante. E empurrando no final do jogo ali com 1 a menos, o time já cansado, que, pô. Sim. Né? Tudo bem que o Jair até fez umas substituições pra dar um pouco de sangue novo. Acredito até que por isso que ele botou ali o Cleison e o Roger. Pra botar um corre, alguém pra correr ele na frente e tal. Mas um time cansado de modo geral, porque teve que correr pra caramba o jogo inteiro. O segundo tempo inteiro com 1 a menos. Mas a torcida, bicho, ali martelando, cara, bicho, é foda, bicho, impressionante. Não, mais um show da torcida, 43 mil pessoas, mais de 43 mil pessoas no estádio. O time que é uma draga, essa segundo turno é uma draga, né?
não tem jogado nada, não tem dado confiança nenhuma pra torcida, mas mesmo assim encheu o estádio, encheu o Itaquera pra dar esse show, pra mostrar essa vontade também. E é o que a gente espera no próximo jogo também contra o Vasco, no sábado, uma arena mais cheia pra apoiar esse time, que a gente sabe que com o apoio da torcida a gente vai muito mais longe, né? O Corinthians cresce com o apoio da torcida. O Adonel mandou uma pergunta aqui: o que você acha do Corinthians do Jair? Era melhor que o Corinthians do Loss? Tá, os números não dizem que é. Que é melhor, exatamente. Melhor. Mas eu acho que o Ventura conseguiu organizar um pouco mais o Corinthians do que o Loss. Infelizmente os números não refletem isso. Mas eu acho que o Ventura, e o Ventura já percebeu isso, se tiver algum nome melhor disponível no mercado ali, o Ventura vai dançar. Eu acho que até o momento ele não agradou, e mesmo se jogar muito bem essas 5 partidas finais, ele já foi o suficiente para colocar aquela pulga atrás da orelha dos torcedores e nos dirigentes. Então eu acho que, por exemplo, se o Mano Menezes falar Cruzeiro, eu não vou renovar, o André Santos liga pra ele no minuto seguinte. Não tenho muita dúvida disso, não. A questão é a grana só, que o cachê ali é... Mas eu acho que aí eles resolvem. Aí eles resolvem. Só a possibilidade de ter um treinador que nem o Mano Menezes, que já dirigiu o Corinthians 2 vezes e já reconstruiu o time 2 vezes. Nas 2 passagens, ele fez 2 passagens de reconstrução. E é exatamente o momento que o Corinthians passa. Mas fazer reconstrução com o Roger e com o Jonatas vai ser... Não, então. O cara vai ter que ser eu acho que a parte da reconstrução... Tem que ser um Mr. M, vai ter que mostrar como é que faz o truque. A parte da reconstrução é também dispensar esses caras, né? Sim, e ir atrás de jogadores melhores e tal. E o Corinthians, na verdade, já vem com uma reconstrução, né? Esses jogadores novos, a gente tá falando do Arauz aqui, o Douglas, que foi muito criticado. O Cleison um pouco menos, já chegou no ano passado e tal. O Carlos Augusto, né? Mas o Carlos Augusto, enfim, esses jogadores que estão chegando agora, eles não chegaram para decidir. Claro. Né? Eles não têm esse nome na praça e tal. Eles, cheguei aqui para decidir, eu sou o cara. Nenhum deles tem esse perfil. Eles estão construindo a sua história ainda, estão fazendo a sua história. E eu acho que o Corinthians precisa dar tempo para eles vingarem. Ou não vingarem, enfim, mas dar um tempo para eles para entender melhor o que eles vão render. E eu acho que aí o Mano Menezes se encaixa muito nessa possibilidade para fazer esse time render mais. Agora, se o Mano Menezes resolver renovar lá com o Cruzeiro e tal, eu acho que aí o Ventura vai ficando mesmo. Eu também acho. Concordo com o que você falou. Eduardo Panacar falou aqui: tem que tirar os atacantes e colocar o Danilo lá na frente. Ele é melhor que todos esses pernas de pau. O Ventura já tá fazendo isso. Tá fazendo, exatamente, eu ia falar. O Ventura concorda com você. O Danilo é um dos melhores em campo, mas ele teve que sair no intervalo pela expulsão do Arauz, né? A gente já sabe que o Danilo não tem o fôlego, e jogando com 1 a menos, ele ia ter que se desdobrar em campo. Então ele preferiu reforçar o meio campo e colocar o Romero, que tem fôlego, como diria, tem 2 pulmões. Como diria o médico. E consegue jogar com mais força, com mais vontade no ataque, né? E, na verdade, a gente não pode nem criticar o Ventura por isso, porque o time continuou pressionando com 1 a menos. E isso demonstrou que foi uma decisão acertada do nosso treinador ali. Mas, Gibson, está chegando ao final do nosso podcast. E chegou aquele momento que você brilha, né? Que você manda muito bem. Que é o momento Alzheimer. É o momento de lembrar aos nossos espectadores, nossos ouvintes, todas as nossas redes sociais. Todas elas. Onde você pode encontrar a Irmandade Corintiana. Então, obviamente, agora são 7. Aumentou uma. Olha, vamos lá. Né? Então vamos lá, com calma. Facebook, onde a gente está live agora aqui. YouTube, Twitter, Instagram, SoundCloud, iTunes e Spotify. Olha só. Eu falei que é um momento que você brilha. É impressionante. É que agora eu aprendi a separar. Eu separo as que tem vídeo, as que depois só tem áudio, e as do Twitter meio que essas... Eu aprendi agora a separar as coisas. E como eles encontram a gente nessas redes sociais? Ele mandarem Corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vai escrever errado, vocês vão achar a gente lá. Só no Twitter, obviamente, querem mandar Timão. É isso aí. E o nosso e-mail, pra completar? irmandarecorintiana@outlook.com. Segue a gente lá. Sem BR, né? Dá um joinha.com. É só .com, só .com. Nem eu sei. Segue não a gente, responde meus e-mails. Segue a gente, dá joinha, compartilha o nosso vídeo. Sem dúvida. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana!